Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Caché. L'chaim, hoje para dois convidados, um convidado e o nosso parça original, Rabino Dani Ashkenazi. Estamos aqui abrindo nosso programa hoje com o nosso primeiro convidado especial, Renato Capuano, Deco, famoso Deco. Muito famoso Deco. No meio dos pariculturistas, não tem quem não conheça. E hoje o nosso tema é, e aí, corpo são, mente sã? Sempre com agradecimentos à BSR Coworking, que nos empresta os seus estúdios para que a gente possa gerar os nossos conteúdos. Avenida Angélica 321, 11º andar, e aqui nós sempre estamos para fazer os nossos programas. Hoje estamos aqui, então, com o Renato Capuano, que vai se apresentar um pouquinho para todo mundo. Renato, Rabino Dani e Renato Capuano, nosso querido Deco. Deco, fala primeiro um pouquinho de você, vamos apresentar você para o pessoal, para quem não conhece ainda. Legal. Conta um pouquinho de que você fez, quem é você e depois a gente já começa com o nosso tema de hoje. Corpo são, mente sã. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, obrigado, cara. Obrigado a você. Eu sou muito fã do programa, ele sabe, eu assisti todos os capítulos e há um tempo já queria conhecer o Dani. A gente tem alguns amigos em comuns. E o Renato é meu guru aqui, meu guru espiritual. Eu gosto muito das coisas que ele traz para minha vida. Já me acrescentou muita coisa boa e fora amizade também, né? Meu nome é Renato Capuano, tenho 50 anos, sou empresário, trabalho no mercado imobiliário, mas também tenho algumas franquias. E sou atleta de fisiculturismo. Pratico esse esporte desde os 13 anos, ininterruptamente, mas o meu primeiro campeonato foi aos 44 anos. Como eu digo para quem me conhece aí, assim, tudo é no seu tempo. Eu acho que existe um cara lá em cima que dita a regra do tempo para cada um de nós. Então não existe uma regra para coisa. Então quando você se sentir pronto e preparado, eu acho que você tem que abraçar a oportunidade e entrar sempre com segurança, mas não também que eu seja exemplo para uma pessoa que começa a treinar aos 13 anos e demora 31 anos para participar de uma competição. Não é por isso. É porque eu tive uma vida onde tiveram acontecimentos e aconteceu. De lá para cá, eu participei de 24 campeonatos, 24 vezes eu subi no palco, eu ganhei 19, tenho 3 pratas e 1 bronze. E 5 campeonatos overall. Essa é a minha carreira como atleta e isso é o que eu faço. Muito bom. É isso. Muito bom. Muito bom. Vamos para o nosso assunto, então, de hoje. Corpo são, mente sã. Uma coisa, eu vou dar aqui só uma introdução para esse tema, Dani, mas eu vou pedir, obviamente, para que você faça as nossas colocações a respeito do tema. Mas eu acho assim, é uma das coisas que, quando a gente vê um atleta, principalmente hoje, que a gente tem essa oportunidade de estar do lado do Deco, é a dedicação e a entrega. Né? Resultado não vem sem dedicação e entrega. Então, assim, quando a gente quer deixar o corpo são ou a mente sã, e essa conexão, e eu vou te pedir depois para que você aborde um pouco, vamos tentar ir por esse caminho também da conversa, o quanto essa entrega de dedicação, seja ela o mínimo possível, para que você ponha seu corpo em ordem, para poder ter sua mente sã, se é que isso tem um resultado conectado, que nós vamos ver hoje nas nossas discussões aqui no nosso papo, tá bom? Dani, corpo são, mente sã, e aí? O que você tem para me falar sobre isso? Quando a gente utiliza essa frase, e o corpo, obviamente, é algo que é entendido por todos que a gente fala que é a matéria, e quando a gente fala mente, a gente está querendo dizer o espírito. Vamos entrar nesse assunto para poder mostrar a diferença que tem aqui, porque a frase, a verdade é uma frase de 500 anos antes da Era Comum, e foi uma sátira até, essa frase original. É mesmo? Nem sabia. Enfim, depois você dá um Google nela, você vai acreditar. Mas hoje a gente utiliza que a pessoa ela tem um corpo sadio, então ela tem um espírito sadio e um vai com o outro. A grande verdade é que o ser humano ele foi composto de 2 entidades que são completamente diferentes uma da outra. Tem o lado físico, que busca a materialidade, e tem o lado espiritual. Enquanto o lado físico você entende pelo
as tentações que a pessoa ela tem, que envolvem o status que a pessoa ela tem, né? Então, olfato, cheiro, etc. As coisas materiais, a gula, etc., o gosto, etc. E o lado espiritual já outras são as realizações que você faz, os sentimentos, as emoções, é outra pegada. Então, o que acontece? A gente foi criado com duas características que são distintas uma da outra. E durante um período que a gente chama de vida terrestre, que é o quanto a gente está aqui, um está dentro do outro. Ou seja, É junto, mas separado. é junto, mas são duas coisas separadas que tem que viver com um acordo e uma harmonia. Quando os dois têm tendências diferentes. Dois buscam interesses diferentes. E viver em harmonia é o grande segredo para a gente viver bem. Por isso a gente vê que pessoas que buscam apenas coisas físicas, corpóreas, muitas vezes não estão felizes. Entendeu? Porque ela esquece que ela não é só corpo, ela também tem o espírito. E fazer coisas que abastecem o corpo, isso não lhe garante, eventualmente, o sucesso total, a felicidade total. Você esqueceu de alimentar. Ali no corpo você alimentou bem, sadio, está sarado, está bonito na fita. Você está com proteína, está com os músculos, sabe, a flor da pele linda, maravilhosa, esteticamente. Porém, o lado espiritual, ele falta. Então, a pessoa está chateada, ela está incomodada, que me falta na vida, ou pessoas entram em depressões, muitas pessoas, às vezes, inclusive nessa área, às vezes a pessoa, em outras palavras, o corpo que leva a pessoa ao narcisismo, ao egoísmo, que a pessoa pensa apenas em si, enquanto o espírito para viver é ao contrário, é o quanto que ela precisa ser pelo outro, por outra pegada. Essa satisfação que você tem em ajudar e fazer é o que a gente chama vida em termos espirituais. Tem um corpo que leva a pessoa para o físico e para a matéria, e a matéria é terra, o corpo formado de terra, terra mostra para o lado para baixo. As tendências que te leva para baixo. E não existe o espírito, que é outra pegada. Agora, precisa alimentar o espírito. Então, mente, por que eu falo? É curioso, quer dizer, em termos místicos agora, eu estou mexendo um pouquinho com a mística, apesar que a frase não é uma frase de origem judaica, etc., mas não faz diferença, porque parte com o conceito da mística quando a gente diz. Nos livros místicos conta que a mente, o quartel-general da alma, do espírito, está na mente. Não no coração? Não no coração. O quartel-general do coração é o sangue, o seu coração bom, mas está ligado com o corpo. E vamos dizer assim, você tem algo que te puxa para a terra e tem algo que te puxa para cima. Há um conflito muito grande. A gente dá o exemplo na mística de uma vela. A vela tem o corpo e tem a chama. O corpo é o corpo da vela, é a cera, sabe? Quando está robusta, quando etc. E o fogo é a chama. A chama é o espírito. Enquanto a vela se joga, vai para a terra, ela busca a terra, entendeu? O espírito busca se desprender, o fogo busca se desprender. Qualquer lado que você dirige o fogo, ele vai dar para cima. Calma. O espírito quer se desprender, quer se conectar, quer coisas... O espírito que está dentro do corpo, oficialmente, ele quer voltar na sua origem. Ele não quer ficar aqui. Mas existe um corpo que prende ele, no sentido, enquanto ele está aqui, e precisa viver em uma união perfeita. Agora, para estar uma união perfeita, você estar bem consigo mesmo, você precisa, além de alimentar o corpo, você precisa alimentar o espírito. Então, mente sã, corpo sã, quando a gente diz isso, no lado místico, mente como espírito, como o centro do lado intelectual, que representa o lado espiritual, e o coração, que representa o corpo, que é o sangue, que representa o corpo, o lado ventrículo esquerdo do coração, onde bombeia mais sangue, está ligado com o lado animal. Está ligado com as... Ou seja, dentro da gente já tem uma construção que um vai empurrar a parte animal e um vai empurrar a parte do espírito, os dois andarem. E às vezes, o que acontece? Isso é uma coisa curiosa, que a gente vê em várias culturas que são diferentes, e você vai ver que, querendo ou não, dentro do judaísmo existe a busca dessa harmonia. Então, tá, que a gente procura fazer realmente ser corpo sã. Primeiro, a gente precisa saber o seguinte: o corpo físico da pessoa, querendo ou não, é o depósito da alma, é o carro, é a caça da alma durante a estadia. O espírito, ele vai, para você viver, você precisa ter esse espírito que a gente chama um pedaço divino, chama como queira, a gente chama a alma do judaísmo, um pedaço de Deus que lhe dá vida. Pois qual a diferença do vivo e do morto? Ambos têm nariz, tem boca, tem ouvido. Por que esse fala esse não? Por conta que tem uma bateria, entre aspas, espiritual,
e está mantendo aquele corpo físico. Essa bateria espiritual que a gente fala é o espírito, é o lado espiritual. Então, o corpo, ele é a casa da alma. Então, no judaísmo, tem uma coisa muito bonita que fala o seguinte: preserve o seu corpo, não mutile o seu corpo, não se autoflagele, não machuca, não fere o seu corpo. Tem uma expressão que diz um sábio de mais de 250 anos atrás, de chamado Dober Friedman, ele era o sucessor do fundador do racismo. Ele diz o seguinte: um pequeno buraco no corpo, um grande buraco na alma. Isso é tão bonito, sabe? Então a gente... Faz sentido. Todo sentido. Faz todo sentido. Porque, querendo ou não, a alma está aqui dentro, meu amigo. Então, vamos preservar isso aqui. Se eu preservo o lado estético, estou preservando o lado estético, então o meu lado espiritual ele vai poder atuar melhor. Ele está com um carro bom. Claro. E a gente vê que pessoas que, quando têm cabeça, quando elas fazem esse jogo de harmonia, então elas vivem muito bem. E o físico bem... O corpo é a casa da alma. Isso. É a casa da alma, então a gente não pode prejudicá-la. E quando a casa está bem, o espírito prospera. Bem, provavelmente. Tem mais chance, pelo menos, né? Agora, se eu estou doente, porque eu vou estar enfermo, porque eu vou estar sedentário, como é que eu vou estudar? Como é que eu vou rezar? Faz todo sentido. Então, mente sã, corpo sã, a gente está falando aqui, mostra uma harmonia que tem que ter entre dois interesses diferentes que a gente tem. Estão no mesmo lugar, estão ocupando o mesmo espaço. E cada um se alimenta de uma maneira. O físico a gente sabe muito bem. A gente precisa alimentar também o espírito. E se não alimenta o espírito, você fica mal, apesar de ter um corpo bom. Exatamente. E é comum você ver isso. Muito. Muito. E é comum. Mas essa leitura evoluída que você está fazendo é para pouca gente. Mas quem consegue captar isso, essa pessoa leva vantagem na construção da parte física também. Porque se você consegue alimentar, você consegue fazer com que você se torne um ser humano melhor, com uma alma melhor e mais evoluída, o seu corpo vai acontecer o quê? Vai ser beneficiado. Ele vai evoluir também. Sim. As pessoas que... Sabe que eu sinto isso no esporte? A partir de um certo nível, o atleta, se não tiver uma evolução espiritual, o corpo não melhora. Isso é incrível. É incrível. E a gente... Pelo menos porque o fisiculturismo é um esporte que reflete muita condição momentânea. Naquele momento, se o atleta não está bem, você olha para o corpo do cara, o cortisol sobe, e alguns hormônios catabólicos sobem, e o corpo fica ruim também. Então, esse elo de ligação aí, do corpo e alma, reflete no resultado do atleta. Incrível. Você pode ver os atletas que estão no palco como estrela. Você vê um brilho, é um brilho diferente. Geralmente esse cara é o campeão. Às vezes ele não tem o melhor físico, não tem a melhor pose, mas a estrela do cara está brilhando ali. Mas essa estrela às vezes não é física, não é no corpo físico, é o lado espiritual alimentando a casa. Isso. Não, é legal, isso é interessante. É interessante. Foi o que você disse, cara. Eu achei genial. E, eu assim, costurando minha coxa de retalhos do que você falou com algumas experiências de vida que eu tive, você acabou de traduzir em 5 minutos o esporte do fisiculturismo, cara. Interessante. Quando uma pessoa ela está focada, realmente você vê uma verdade. Na própria ciência, hoje, mais ainda na medicina, hoje está mais que constatado que se você alimenta a alma de um enfermo, você vai ver resultado melhor. É lógico. O cortisol, sim, o estresse. Quando a sua alma está ruim, a gente produz um hormônio catabólico chamado cortisol, que retém água na pele, cataboliza músculos. O que é? É nosso corpo conversando com a nossa alma. Isso. Você vê como é que é. Eu sei que você é um cara que gosta do esporte também e não chegou a essa conclusão à toa, mas acabou de alimentar a gente aqui com uma dica para que nós nos tornemos, inclusive, atletas melhores. Claro. Sabe que uma coisa que vocês me trazem aqui é que quando você tem uma máquina e você começa a pensar só na máquina, e se você trabalha só para a máquina, você vai começar a puxar tanto a máquina, você vai destruir a máquina. Qual é a inteligência do automobilismo? Um carro super tecnológico, milhares de coisas, tal. O que a equipe fica pensando? Os pequenos detalhes que vão fazer aquela máquina trabalhar melhor. Se ele puxar tudo da máquina, ele vai arrebentar a máquina. O motor funde, né? O motor funde.
Então, na verdade, o que você está falando para mim, e o que o Deco completou, quer dizer, porque ele está sentindo, olha que interessante essa conversa. Você está falando com o visual da alma e você gosta do corpo. O Deco gosta do corpo e gosta do assunto da alma. Ele vive o corpo dentro de uma academia praticamente todos os dias da vida dele. Você vive dentro de uma sinagoga praticamente todos os dias, o dia inteiro. Então, quando você fala, você visualiza por um lado e quando ele fala, ele visualiza pelo outro. Os dois estão chegando no mesmo resultado. No mesmo resultado. Olha que interessante. Eu queria, se vocês me dessem a oportunidade de relatar aqui para vocês uma experiência que eu tive. Uma experiência com Deus, cara. Meu penúltimo campeonato, antes teve o Mister Olímpia, a seletiva foi em Sorocaba. Eu fui competir em Sorocaba, mas fiquei sediado em Itu, num condomínio na casa de um amigo. Saí para fazer a pintura às 5 horas da manhã e a competição na parte da tarde, porque tinha uma definição de horário de pintura, para a pintura do corpo estar seca, para que eu conseguisse estar lá. Então eu me programei para isso. No que eu me programei para isso, eu tive uma noite meio conturbada, com estresse. E emocionalmente eu fiquei abalado. Aí entrou o papo da alma que você está falando. O que aconteceu? Eu acordei, meu cortisol estava alto, eu tinha dormido pouco, eu olhei para o meu corpo não saía um músculo, estava todinho retido de água. As pessoas não conseguem entender o que é isso, mas acontece, é fato. O que eu fiz? Eu pintei, assim, deitei no chão com a perna para cima e fiquei conversando com Deus, em voz alta. Boa. Verbalizando com Deus. Eu conversei com Deus, eu acho que eu entrei num transe, cara, porque eu estava tão focado em elevar minha espiritualidade para que eu me tornasse uma pessoa melhor, para ter um corpo melhor. Então, nessa minha conversa eu falei sobre perdão, eu falei sobre agradecimento, mas conversando com Deus como se ele fosse meu amigo. Total. Na hora que eu levantei, eu tenho esse vídeo gravado no meu Instagram, cara, você pode ouvir. Na hora que eu levantei, meu corpo estava seco, cara, musculatura totalmente grande. Assim, eu senti a presença de Deus, cara. Que louco. Muito legal. Muito legal. Incrível. E ganhou o campeonato. Cara. Você vê que é real. Não, é totalmente real. E eu não sabia que você ia falar disso hoje, cara. Tô todo arrepiado. Olha mesmo, não é papo. Não, cara, eu tô falando pra você. Cara. Que loucura. Já valeu. Muito bom aí, ó. E a conexão, cara. E eu acho que tem esse lance também das pessoas que quando você acaba olhando para um lado material, que você vai ficar só no material, esvazia. Na verdade, você não consegue chegar num lugar onde você realmente tem algum propósito. Porque propósito acaba sendo tudo. Quando você fala assim, Deus, obrigado, Deus, perdão, Deus, aquele cara, pô, não vou, isso aqui, meus filhos, minha mulher, minha família, meu universo, tudo é tudo. Então, essa conexão, na verdade, ela traz para dentro uma paz, de verdade. Posso falar o nome da palavra? Assim, desculpa te interromper, mas a potência. Aumenta a tua potência de produção, porque a produção... Você tem potência, cara. Na hora que você consegue essa conexão com Deus, ninguém te segura. Você passa a ter potência. Seja o esporte que for, cara. Me lembra um pouco dos desenhos animados, esses super-heróis, que é Shazam! Isso. É meio isso, é o Shazam da coisa. Popeye, ainda mais. Popeye, botava lá o espinafre, Não, eu acho que o Shazam você foi buscar um bom exemplo. Mas eu acho que é isso. Porque o Shazam parece que era o pai dele que mandava. Já não sei, não lembro da história do Shazam. O Shazam, cara. Conectar eles. Sim. Essa união está explícita, deixa eu falar para vocês. Isso que vocês estão falando, por exemplo, a busca do corpo é uma busca insaciável das coisas materiais. Quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 400. Então o cara não pode ficar feliz. Se ele não bota o espírito para funcionar, ele sempre vai querer mais. E é um lado muito egoísta. O corpo, você vive mais para você, para mim também. Eu quero comer, eu quero ter, é meu, isso é meu. Então, o lado capitalista é o lado do corpo. Busca de matéria e busca de coisa, eu quero pegar, vou te ferrar, você não tem, é meu, para mim, iPhone, iPhone, tudo eu. Esse mundo capitalista, que loucura. A gente tem que tomar muito cuidado, porque você tem qualquer outro que se encontra no teu espaço, ele é uma ameaça para você não quer, então você quer. Então o lado físico é um lado muito egoísta, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que daí vem o capitalismo, quer dizer, se você está focado só no lado material, isso não é bom. Por outro lado, existe um lado espiritual.
E existem pessoas que estão conectadas apenas com o espiritual. Então, por exemplo, você tem monges que vão e param, não conversam, não falam, não comem, não sei o que, mas fica energia. É 8 e 80, né? Fica o espiritual, etc. É um outro caminho, tá certo? Mas o caminho do judaísmo, by the book, conforme realmente o livro nos manda, é o seguinte: não, não, a gente tem que fazer a fusão O equilíbrio. do espírito com a matéria. E é incrível o Shazam, quando você falou do Shazam, me arrepiei, quem me arrepiou foi eu, porque o símbolo que foi escolhido até hoje como símbolo da bandeira nacional, etc., que é a estrela de Davi, que chama estrela de Davi, representa 2 triângulos. Só que tem 2 triângulos diferentes. Tem um triângulo que começa no lado material, mas quando você deixa o material ao serviço espiritual, você tem uma amplitude. Esse é o triângulo negócio. E tem um triângulo que é o contrário, o lado espiritual que desce para o lado material e se funde. Então, é a matéria junto com o espírito se unindo. Porque para nós o que importa, dá para entender, não? Claro. Quer dizer, é a fusão da matéria com o espírito. Uau, incrível. Em termos de número. Você pode me incluir aí. Incrível, cara. Muito legal. Em termos de numerologia, você diz assim: 6 é matéria, certo? 6 é matéria. Por que 6 é matéria? Porque toda matéria tem 6 lados: norte, sul, leste, oeste, cima, baixo. Um cubo, quadrado, o dado. O dado tem 6 lados. São 6 lados. Então, tudo que é 6 é matéria. Ocupa espaço. Então, norte, sul, leste, oeste, cima, baixo. 6 está ligado com a matéria. O 7 está ligado com o espírito que está dentro da matéria. Aí você tem o núcleo. O 7 é o núcleo que está dentro da matéria. Você tem a matéria, você tem o espírito dentro da matéria, então forma o 7. Deus criou o mundo em 7 dias, conforme a Bíblia, conforme a nossa crença. A semana existe por conta disso. Não existe nenhuma outra razão lógica do porquê a semana é 7 dias, porque não bate com o mês, não bate com o ano, não tinha sentido nenhum porque foi 7 dias. Todo mundo, ninguém não tem semana de 10 dias. Tiveram povos que queriam fazer, mas não colou. A semana é 7. A única razão é que a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 7 dias, que quer dizer o espírito com a matéria, eu sei, o 7. E o 8 é o sobrenatural. O 8 representa o sobrenatural. Até o desenho do infinito é um 8 caído. É o desenho do infinito. O 8 representa o sobrenatural. Então, o que acontece? Você pega o triângulo, os 2 triângulos, na fusão dos 2 triângulos, você tem 6 pontas e o núcleo. É o 7. É o espírito dentro da matéria. Mente sã, corpo sã representa a harmonia que pode ter entre o espírito dentro da matéria. Veja, não tem nada demais você querer ter uma boa vida, você ter um bom físico, você ter boas coisas materiais. Mas não esqueça o Você não precisa criticar a matéria, você não precisa quebrar a matéria. Existem outras religiões que pensam, outras ideologias que pensam que matéria é abominável. Hoje não, matéria, assim, sabe, se autoflagelar, um faquir, deita na cama e não sei o quê. Não, isso não. Isso definitivamente não. Mas, ao mesmo tempo, não esquece. Também não só o outro lado. Não só o outro lado. Era a história da Grécia, não era? A Grécia não tinha o lance dos Jogos Olímpicos e gregos, que era só corpo, narcisismo, só corpo e pode matar todo mundo, não tem problema. Mata tudo, tá forte para matar, né? Tá forte pra matar. Você sabe que, falando em Grécia, quando você tem quando você vê umas representações de imagens de atletas, os atletas gregos eram todos magros. Os atletas musculosos são do período renascentista só. São estátuas romanas. Romanas. Interessante isso. Se você vê a imagem de um atleta olímpico grego, ele é magro. E um atleta musculoso já é do período renascentista. A gente, nas épocas, qual era a história deles com relação a essa luta contra o judaísmo? Porque assim, agora me pegou. Porque Roma tinha um negócio realmente que eles queriam matar a gente na parte intelectual, não é isso? Não. Lembra essa história aqui, que eu acho que aqui vai vir um negócio interessante. Os gregos, na época dos helenistas, na época dos gregos, o que eles queriam fazer? Eles queriam tirar o 8. Eles não acreditavam no espiritual. Espiritual não, matéria. Era matéria assim. Quer dizer, eles não queriam acreditar, veja só, no divino. Divino é o seguinte, que existe somente um Deus, uma única potência, a energia. Existe normas que não faz sentido lógico, eles eram contra. Pode estudar a tua Bíblia, a história é muito bom, bonita, etc. Mas não vem cumprir coisas pureza, impureza. O que é puro, o que é impuro. Isso aqui é coisa completamente abstrata. Quando você fala que uma coisa é pura e impura, o que quer dizer pura? Tem a ver com cultura na região local também.
puro e impuro. Se você vai para o Rio de Janeiro, você vai ver uma praia de nudismo, ou em alguns lugares do mundo. E você vai para outros lugares, as mulheres andam de burca. Então, quem é o puro e quem que não é o puro? Tem muito a ver com a regionalidade, né? E para nós, o nosso estudo é muito composto por... Veja, a lei judaica ela é composta. Porque você tem leis que são lógicas. Que mesmo se a Bíblia não... E leis são totalmente lógicas. Você iria fazer, por exemplo, respeitar o pai, não matar, não roubar. Não precisa de vir uma Bíblia te ensinar, não precisa vir Deus te ensinar. Qualquer sociedade. Você sabe que essas regras precisam seguir. Existem leis dentro do judaísmo que são chamadas de testemunho. Eu não ia cumprir se não tivesse uma ordem, mas já que tem uma ordem, faz sentido da gente cumprir. Por exemplo, então nós comemos durante um período do ano um pão ázimo, aquela matzá, um pão para poder lembrar que quando os judeus saíram do Egito não fermentou a massa, então eles comeram esse pão. Ok, estou cumprindo porque é algo que aconteceu no passado. Sentamos numa chopana, porque Deus então cobriu o povo de Israel quando saiu no deserto com a chopana para protegê-los. Dá para entender que são sinais. Fazemos por conta de algo do passado que aconteceu, então nós fazemos por conta de saber de umas velas de Hanukkah, todas essas coisas todas que vai acontecer. Porém, existem dogmas. E esses dogmas, os gregos eram completamente contra. Então, tipo de dogma, vou te falar, por exemplo, não comer certos tipos de animais. Alimentação kasher. Nome do nosso papo kasher. Kasher significa propício, tá apto. Mas hoje a gente usa muito essa terminologia kasher para alimento. Então, a dieta judaica religiosa é chamada dieta kasher. Você come kosher lá no exterior, aqui é kasher. Significa que apto, não. O que a Bíblia fala? Não, só pode comer animais que têm casco finido, que seja ruminante. Os peixes têm que ser... Não está escrito qual o motivo na Bíblia. Quer dizer, ele não te deu motivo. Não pode comer carne com leite. A gente não mistura carne com leite. Os animais só podem ser de peixes que têm escamas e barbatanas, não peixes de couro. Aves de rapina a gente não pode comer. Então, veja, isso são leis e são dogmas. Não nos foi dado por Deus a explicação. Mesmo os dogmas, durante as gerações, os sábios tentaram interpretar, e é bonito, mas a gente tem que saber que não é a tentativa de interpretação a verdadeira razão, porque não nos foi dado. Que amanhã, se comprovarem diferente, não vai mudar a lei. Eu, por exemplo, eu conheci carne de porco, um judeu come carne de porco. Por quê? Porque não tem dois sinais. O porco ele tem casco fendido, mas ele não é ruminante. Então, já que ele não tem dois sinais, então porco a gente não consome. Há quem diz que não consome, você não consome porque faz mal para a saúde. Não é verdade. Quer dizer, na verdade, não é questão da verdade. Amanhã, se for comprovado que é bom para a saúde, vai ser permitido? Não vai comer. Porque é dogma que está escrito lá. Então, esses dogmas que Deus ordenou, e aí entra todas essas leis de pureza e impureza. Por exemplo, um morto é considerado algo impuro. Na mística, dá para entender, porque agora o morto está desprovido da alma. Quando ele está desprovido da alma, significa que agora tem uma casa vazia. Casa vazia pode ser apoderada por outros espíritos que não estão do bem, então deixa o corpo apto para poder captar a impureza. Então o corpo, o que é puro e o que é impuro? Fala, essas coisas abstratas, então, eles eram muito contra. Os gregos. E os romanos? Eles eram muito contra. E os romanos, qual era a linha deles? Os romanos eles queriam acabar realmente de fato com a gente. Isso foi de uma maneira bem radical, bem contra. O principal assunto dos gregos era realmente tirar Deus da parada. Mas a guerra dos romanos, o que eles queriam realmente converter todos os judeus para a linha deles. Os gregos não estavam interessados em... Eu perguntei porque eu achei que poderia ter um paralelo desse negócio do que um não tinha corpo forte, o outro tinha corpo forte. Quer dizer, um buscava força física e o outro buscava força atlética, que não é a mesma coisa, né? Força atlética não necessariamente o cara é grande, né? O cara pode ser um magricelo, corre uma maratona aqui, 2 horas correndo, e o cara é um triatleta que não é um cara gigante, mas ele atleticamente ele é muito forte. Claro, né? Então, ele trabalhar muito fisicamente, ele perde mata, ele não é isso. Eu acho que é bem na linha do que ele está falando. Assim, nessa época dos gregos, as primeiras estátuas elas estavam vinculadas à performance. Performance. Então, você fica mal. E nesse período renascentista, era mais ênfase muito mais ao corpo. Não, o papo você falou da alma.
Olha como é que a história sempre conversa, né? Sim. A história sempre conversa. Porque o período renascentista, não sei se vocês têm essa informação, foi um período de muitos questionamentos, principalmente em parte de sexualidade, onde teve um certo liberalismo. Se você pegar. Sim, Até um pouco mais para frente, porque muitas dessas estátuas elas vêm na Idade Média, né? Então, nessa Idade Média, esses grandes escultores eles estudavam os corpos para saber como eram as anatomias e reproduziram na pedra, no mármore e nas estátuas como seria o corpo perfeito. Mas isso não está vinculado nem à performance, mas tem alguns toques de sexualidade, alguns traumas, algumas colocações desses artistas da época, e é discutido até hoje, né? Eu estou tentando fazer esse paralelo da arte dessa Não, história. faz todo sentido. O espírito está na performance e esse outro vinculado aos deuses musculosos e bonitos, mas a vaidade, exato. que é a vaidade vinculada à parte física, né? E onde viveram os maiores filósofos foi na Grécia. Isso aí. Então, é isso. A filosofia grega. Não era interessante. Qual é o filósofo romano? Cara, interessante. Os que gostavam, na verdade, das partes, só não tinha a parte mística que para eles era um pouco mais fraco, mas deixava que a coisa rolasse, não estavam tão ligados na matéria ao ponto de ter que fazer corpos gigantescos. Exatamente. E o outro que era pura matéria, corpos gigantescos e o espiritual bofo, que se lixe. É isso mesmo. Entendeu? Capa com esse troço. Leitura perfeita. Mas olha que interessante. Ponto. É que você falou isso e me veio. Mas talvez tenha aqui uma conexão do assunto. Foi um grande congelamento na época do esporte, foi esse período romano. Os atletas estavam lá atrás, eles voltaram depois. Então, você vê as Olimpíadas, essas coisas vieram. Interessante. Então você vê que uma época estava buscando mais o lado filosofia, e o outro lado muito mais o corpo. Tudo. A matéria, olha que interessante. E quando era a matéria, a base, foram atrás da gente para tirar a espiritualidade. Mata a espiritualidade. Se a gente quer a matéria, mata a espiritualidade. Se você é performance filosófico, você não quer matar a espiritualidade. Só não fica me falando aqui coisas que sejam... Foi um período opressor. Essa imagem dos grandes deuses musculosos, os grandes atletas. Na verdade, não tinha muito atleta no período renascentista. Renascentista vinculava a imagem de Deus, né? Era um jeito deles dar um jeito de fazerem sombra para as outras religiões e quererem monopolizar as coisas. Enquanto lá atrás era uma outra visão da coisa. Interessante. A visão olímpica, né? Interessante. Agora, eu acho também que tem uma coisa que a gente também vamos levar aqui um pouco para o outro lado, né? A gente vê muita gente, principalmente ele muito mais do que eu, e talvez nós dois no mesmo nível, de ir na academia, né, que o Deco realmente gosta de frequentar, e frequenta até para outras coisas, não só para treinar, ele vai nesse mundo, nesse universo que é o universo dele, e a gente vê gente chegando que está desequilibrado. Você vê a pessoa, ela está mal psicologicamente, o corpo dela está entregue, a situação está... Você vê a pessoa caída, você vê. Tem gente... Aliás, outro dia eu estava até mexendo no Instagram e mostrou uma senhora, achei tão legal, cara, senhora que tem 80 anos, e mostra, ela com 80 anos foi para academia. 80 anos. Ela foi para academia, aí mostra o circuito dela de treinamento que ela foi fazendo. Cara, ela virou uma senhora sarada. Cara, ela era senhorinha mesmo. Virou uma senhora sarada, linda, parecia que tinha uns 50 anos de idade. Fez umas plásticas também para ajudar. Cara, e ficou inteira. É lógico que quando você busca uma melhora no seu corpo, algumas coisas, principalmente hormonalmente falando, que o Deco pode falar muito melhor do que eu, ajudam a pessoa a também a melhorar por dentro. Te ajudam, dão um gás. Então, quer dizer, o corpo, você buscando um corpo mais são, essa é a pergunta agora, por isso que eu estou colocando tudo isso. Você buscando um corpo mais são, você está lá numa situação sofá. Ninguém está falando aqui que ninguém deve ficar cheio de músculo, não é nada de que a gente está falando, mas estou falando, a pessoa que está lá sofá, sedentário. Se ele busca um corpo mais são, ajuda para dar um reforço nessa parte da... Eu vejo assim, ó, eu vejo como se fosse uma piscina.
Vamos imaginar que você tem uma piscina, que é o seu corpo. Ao longo da sua vida, essas toxinas, esses estresses, vão fazendo com que aquela água da piscina ela fique turva. Se você chegar para mim e falar assim, você consegue limpar essa piscina? Eu vou falar, você precisa de tempo. Porque o grande segredo da coisa, para que você tenha equilíbrio, você precisa de tempo. Sim. Com o tempo, você joga um cloro. Depois você vai pegar, o dia seguinte você vai Passar aspirador. Você vai passar aspirador. Depois você vai pegar uma buchinha e tirar todo aquele fungo, aquela mofo que ficou na piscina. Na borda. E a hora que você percebe, você já está nadando nessa piscina. Mas assim, eu acho que o grande segredo, o grande equilíbrio é você desencapsular essa pressa e fazer com que você comece a limpar a sua piscina com o tempo. Porque assim, é que eu falei, tudo no seu tempo. A partir do momento que você tiver a necessidade de deixar essa piscina limpa, com pressa, você vai acabar sujando mais a água, cara. Aliás, você pode abrir um buraco na piscina e essa água toda ir embora E o pouco que tinha ainda perdeu. Isso te trazer. Então é assim. Aí volta a você se fortalecer espiritualmente. Porque esse cara, geralmente, que está com a piscina bagunçada aqui, como que está a casa dele? Então, assim, antes de você abrir a janela e querer olhar o mundo, você fecha a janela e olha a sala da sua casa. Se a sala da sua casa estiver toda bagunçada, você não tem condição de olhar o mundo com olhos bonitos, né? Você tem que dar uma organizada na sua vida. As pessoas criam disciplina quando frequentam a academia. O cara começa a colocar regra na vida dele, não só de alimentação. Ele sabe que o corpo dele, que é a casa da alma dele, ele precisa cuidar, porque se o corpo perecer também, não adianta ele ser um cara genial e ter um grande problema de saúde, ter uma obesidade, uma diabetes, algum problema assim. Então ele começa a limpar essa piscina aí, entendeu? Claro. Ele organiza a vida dele, ele vai dando um jeito de fazer com que as coisas fiquem mais claras. Você acha que a alma dele vai ficar como? Então, muitas vezes, o caso dessa mulher que você conheceu aí, 80 anos, que você leu, e depois ficou uma mulher bonita, muitas vezes, isso pode ser uma projeção da luz que ela tem de dentro dela, que estava apagada. É isso. Porque quando você se enxerga, sua autoestima começa a melhorar, a maneira que você começa a enxergar o mundo, como que as pessoas vão olhar para você? As pessoas vão começar... Para você conseguir trazer essa situação, que é a situação que a gente vê, e vê de fato, pessoas que chegam para se resgatar quando eles vão para fazer um exercício físico, e de novo, o cara não vai para ser bodybuilder, o cara vai para fazer exercício para melhorar a máquina. Mas assim, se a vaidade está em excesso, se a aí vaidade pode levar tá em para outro excesso, lugar, aí pode empurrar para outro é lado. aquilo que ele falou. Eu acho que acaba sendo mais tóxico do que o bem que ele vai trazer. E eu acho que Volta assim, no teu equilíbrio. esse excesso de informação aí que hoje em dia está acontecendo pela internet, porque as informações chegam da maneira que interessa para que ela chegue até você. Claro. Se eu sou dono de um laboratório que eu preciso com que você consuma o meu produto, eu vou criar um cenário para que você venha até mim. Claro. Marketing foi feito para isso, né? Para Entendeu? vender para quem quer comprar. Então, assim, essa questão de equilíbrio é muito importante, até para que você consiga ter longevidade, cara. Porque senão, se você acelerar muito o motor, o que acontece? Vai fundir no final. Isso que a gente diz é um tópico muito importante que a gente fala, e é uma discussão muito interessante quando você fala na vida religiosa, ou não, qualquer vida, e hoje mais que nunca a gente vê isso. A gente pergunta, será que quando você tem uma vida regrada, você não tem uma vida chata, não é uma vida... O judaísmo fala tão lindo sobre Mas isso. isso é uma coisa... Você para o seguinte, veja, para você chegar ao nível, né, que você chegou, para poder... Você teve que ter tantas restrições na tua vida que você teve para poder alcançar aquilo. Tive que acordar a horário, tive que comer a horário, tive que fazer... Você tem que fazer essas coisas para você alcançar o teu objetivo. E quando você chega no teu objetivo que você alcançou, você é uma pessoa mais livre da vida. Você fala, puxa vida, olha, eu alcancei com esforço próprio. Quer dizer, as restrições são elas que geram o crescimento em qualquer área, física ou espiritual. Então, aquelas pessoas que
pensando, não, vou fazer qualquer coisa, tá tudo pode, tudo pode, tudo pode. Aí você pega um motor, você fundiu, você vai ter 200, eu posso. Você vai ferrar com o teu corpo. Então, quando a gente diz que existem restrições para levar uma vida, é para a segurança do corpo. Veja, se a gente sai do princípio que Deus criou o corpo e te deu o corpo como carro, é o teu carro, o teu veículo, tem limites de como você usar, tem que mudar de marcha de vez em quando. Então, o manual de instruções que Deus entregou para cada um de nós, a gente tem que seguir. E a gente não pode nunca se dar o luxo que acontece hoje, mais ainda, por conta de todas as informações que a gente encontra na internet, onde a pessoa ela se acha que ela é entendida do assunto, e Perigo. ela é um perigo total, e ela não tem a humildade de ir para uma pessoa que é entendida do assunto e fala o seguinte: mestre, o que eu tenho que fazer? Você já passou certo. Ou deixa eu fazer isso guiado por um profissional, mesmo na área de saúde. Você não vai ficar se injetando coisas que você... Exatamente. E cada caso é um caso. Deixa eu ver como é que você está. Essas pessoas... Aí falam, não, eu posso tudo. E aí eu estrago. Aí realmente você fura a piscina. Mas você fura a piscina. Aí a gente já vê tantos casos. Não sei onde eu errei. Não, que você falou um assunto, eu vou trazer para o Deco, eu quero que o Deco fale sobre isso. O que você falou. Quando a gente tem regras, geralmente te dá uma sensação que as pessoas de prisão. Você fala, Deco, você é um prisioneiro. Você tem que comer na hora, você tem que treinar na hora, você tem que treinar na hora. Sua vida é uma chatice. Sua vida, é só isso. Só que esse é o cara livre. O judaísmo fala sobre isso, que esse é o cara livre. Porque você domina o teu horário e você não é dominado pelo prazer. Não, eu acho que vocês conversaram no outro Papo Caché, que eu assisti todos, e fizeram uma colocação genial. Assim, a pergunta não é aonde a pessoa quer chegar. A resposta é por quanto tempo ela quer permanecer ali e, a partir dali, qual é o seu objetivo. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas pensam em ter um corpo bom ou até enriquecer. Então, vamos falar de dois assuntos que são materiais, correm em paralelo, materiais. Sim. O cara quer ter o corpo dos sonhos dele, porque ele, como fala na internet, ele quer meter o shape. Ele quer ir para a praia e ter aquele corpo que ele nunca teve, né? E o que acontece? Ele se enche de hormônio e consegue aquele corpo que ele nunca teve. Ou então, o cara quer dar uma grande tacada para levantar uma grana e ficar rico. Só que ele acha que ele vai ficar feliz na hora que ele conseguir o corpo ou na hora que ele estiver rico. Você lembra do papo de vocês? Total. Na hora que ele está rico, ele não está feliz. Não. Ele não ficou feliz. Porque eu acho que esse caminho ele vem de um encontro da alma e da onde você quer se permanecer. Assim, é muito complicado você vender para uma pessoa que ela precisa ter um corpo incrível, porque com isso ela vai ser feliz. Que não tem nada a ver uma coisa com outra, cara. Sabe que uma vez eu estava vendo uma Olimpíadas e uma menina, acho que ela era do atletismo ou da piscina. Um dos dois ela era, ou do atletismo ou da piscina. E aí vão entrevistar ela e a menina tinha pego prata. E era uma brasileira. E aí a jornalista chega para ela assim, como você está se sentindo ganhando prata? Ela falou, cara, talvez foi a medalha que eu mais me orgulhei de ganhar até hoje. É lógico que eu perdi o ouro, mas não, mas por que na outra Olimpíada você não veio, né? Você não pôde vir? Aí ela falou assim, não vim na outra Olimpíada realmente porque eu me lesionei nos treinamentos para a chegada e aí não pude vir, realmente, aí sofri uma cirurgia. Aí a mulher fala assim para ela, então você sofreu uma cirurgia, deve ser difícil para um atleta sofrer uma cirurgia, ainda mais que você vai perder uma Olimpíada. Ela falou, eu fui operada 16 vezes por lesões da minha profissão. 16 vezes, cara. A mulher foi... Cara, você imagina. É isso aí. Cara, pessoa se machucar a ponto de ir para a mesa de operação 16 vezes e ainda vai lá querer competir para ganhar uma Olimpíada. Cara, olha o tamanho da dedicação que essa mulher teve que pôr. Aí o outro que vira nadador, que tem 15 anos de idade e pula na piscina, o cara acha que a vida dele vai ser, você não ganhei, parei. Parei. É o que você falou. Meteu o shape, pá. Olha, o cara vai estar feliz?
Claro que não. Olha, Não era isso que ele queria. Na verdade, ele nem sabe o que ele quer. eu vou Não dar um fala como ele exemplo, não eu sabe. vou dar um exemplo que vocês vão gostar, cara. Esse exemplo depõe contra mim, porque em Pode, alguns pode. momentos a gente consegue perceber como a gente não é evoluído, mas a partir daquele segundo você Isso é normal. acende uma luz Sim. e que se você não conseguir absorver a lição, você não vai se tornar um ser humano melhor. No Brasil, eu ganhei todos os campeonatos que existem de todas as federações, menos um. Se chama Mister Olímpia, que eu fiquei em segundo 3 vezes. E se eu ia competir o Mister Olímpia esse ano, e eu competi, fiquei em segundo, e se eu tivesse ganho, eu estaria aposentado. Porque eu acho que uma hora você tem que parar, é normal. É como todos, vou continuar como atleta, mas não queria competir mais. E ainda vou continuar esse ano, 2014, eu quero ganhar o Mister Olímpia. Mas em 2023, eu competi o Mister Olímpia, na minha categoria não tinha ninguém, então teoricamente eu seria o campeão. Mas eles me desceram para a categoria de baixo. E eu conheci um cara, eu até vou falar o nome dele, que provavelmente ele vai assistir, chamado Ferdinando. Esse Ferdinando, eu não conhecia, eu vi o nome dele na lista. Ele era um cara mais novo, que mora em Manaus. Olha só o nível de evolução. A gente se apresentou no palco e, assim, eu achei que eu teria ganho o campeonato e eu estava com uma torcida grande, todo mundo me dando parabéns. E na hora que a gente desceu do campeonato, a gente foi ali atrás na coxia lá, no backstage. Você acredita que esse cara chegou para mim e falou: Renato, você pode tirar uma foto comigo? Eu cheguei para ele e falei: só me faltava essa, né? O meu adversário que pediu para tirar. Você pode tirar uma foto comigo? Daí eu falei para ele: só faltava essa. Só faltava você ser tão humilde e gente fina. Vai ser um prazer, cara. Eu tirei a foto pro cara, abracei ele e falei: você ganhou, você ganhou. E o cara ganhou, cara. O nível de evolução, da humildade do cara, e eu estava soberbo. Eu perdi para mim mesmo. Talvez. Eu acredito que eu estava com o corpo melhor, eu acredito que eu tenha pausado melhor, mas não é isso. A luz, a estrela dele acendeu pela humildade. E naquele momento ali, Muito bonito. eu tomei uma lição que eu nunca mais vou esquecer, cara. Nunca mais seja soberbo. E assim, a vida vai nos dando oportunidades de você poder enxergar e você não andar com vendas nos olhos, cara. É o lado espiritual bater. Muito bonito. Mas isso é real nessa... Eu abracei ele e falei: você ganhou. Sabe quando ele ganhou meu coração, assim? Sim. Eu nunca ia imaginar com o meu concorrente do palco ia descer e pedir para eu tirar uma foto. Dona, você pode me fazer uma gentileza? Tira uma foto comigo? Eu tenho essa foto aqui, eu vou te mandar e depois, se você puder, você vai colocar essa foto. Pede para editar, vai colocar para ele. Eu abracei o cara e falei: você ganhou. Isso faz 2 meses. Muito legal. Muito legal. Acontece muito, eu sei que meu personal sempre fala, ele diz assim, muitas vezes a gente não é agradecido Exatamente. pelo nível que você já alcançou, achando que você nunca está bem. E aí quando passa o tempo e você vê, que você perdeu, você fala: como eu fui mal agradecido. Eu estava ótimo e estava querendo mais para quê? Interessante. Ó, uma observação que eu já conheço isso. O seu personal é um cara muito evoluído, espiritualmente, inclusive. Os atletas, todos eles que estão ali, passaram por suas dificuldades. E todos eles ali estão dando o seu melhor. Então, uma coisa que eu aprendi na vida é nunca, agora menosprezar, mas nunca desmerecer. Porque quem decide é a arbitragem. E na vida é assim também. Em muitos momentos a decisão não é de nenhum, porque todos nós estamos ali em condições iguais. A decisão, muitas vezes, na vida não é nossa. E a gente A pode maioria, falar, né? Quase toda. a arbitragem, a gente pode chamar de Deus, cara. Porque assim... É o Deus daquele momento, vai. É o juiz. O juiz, quando você está com uma pessoa doente, e você sabe que naquele momento não tem mais o que fazer, a gente pede as bênçãos para que ela não sofra, para que a pessoa... Mas a decisão é de Deus, cara. Né?
o papo da eutanásia, essas coisas, tudo isso vem à mesa quando você ousa questionar Deus. Né? A única coisa que a gente fala é que estão nessa da cura, e ele já falando sobre Deus, esse conceito interessante, a gente diz o seguinte, tem até uma oração muito bonita que Maimônides, aliás, até vamos falar Semana passada era na data desse dia eu saí dele. grande, famoso filósofo Maimônides, Filósofo judeu muito forte, um médico. Ele viveu em Córdoba, depois viveu no Egito, depois viveu em Marrocos, em Fez. Ele foi As interpretações dele são ele foi o médico do incríveis. Sultão Saladino. Ele já pareceu uma pessoa assim. Não tem um livro desse cara que chama... Eu acho que eu li, cara. Maimônides? O Egípcio. O Egito tem um livro já do Maimônides, você está falando? Não sei. Depois eu vou passar para Ele vocês. tem muita interpretação bíblica. Ele é Mas muito ele foi Puta, cara, um livro forte. desse é grosso, Ele tem uns viveu no 800 Egito, páginas. pode ser. Ele era um médico. Ele era um médico. Médico. Sultão Saladino. Pode ser, por que não? Às vezes até a história dele. Agora, Moshe Ben Maimon. Agora, ele tem uma Acho que é oração- Mika Valtari. Ele tem uma oração do médico. Vale a pena, assim, só passar por aquela oração. É um negócio, assim, muito, muito bonito. Porque se você pega a oração, existe uma oração convencional do médico que fala, ele não começa com eu, ele começa você, Deus. A oração é totalmente diferente, mas ele diz o seguinte, e isso acontece com muita gente. Quando a gente vai alcançando o objetivo, a gente vai crescendo, a gente começa a ter uma confiança tão grande na gente, que a gente esquece aquele que está te abastecendo vida, que te dá a oportunidade, a gente esquece dele. Sim. Então a gente pega o seguinte, para cair na mão de médico, que tem a consciência que eles são apenas veículo do Criador do Universo. Porque a cura está na mão do Criador. Sim. Ele você falou se vai ou não vai, está na mão do Criador. Agora é bom a gente ter um médico que fala o seguinte, olha, se Deus quiser, se Deus me abençoar... Tomara que ele queira que É. você fique bem, né? Ruim é aquele médico que fala, eu te disse que vai ter Deus, eu te disse que vai... Eita, o médico que você acha que é Deus, a gente tem que ficar longe desse primeiro. E a grandeza que a pessoa alcança em qualquer área, às vezes traz um orgulho, a tal ponto que ele esquece a origem de onde vem a bênção. Olha só. Essa foi a foto. O Deco foi procurar a foto para mostrar pra gente. Mas essa foto Não, aqui a porque gente vai colocar. você está continuando A gente colocar e editar. a confirmar cada vez mais o que aconteceu comigo, cara. É uma loucura. É humildade que o cara chega. Eu abracei o cara e dentro de mim falei, você ganhou, cara. Mas Você venceu. Porque o que é vencer? O troféu? Não, cara. A vitória, a vitória não necessariamente é material, inclusive. Às vezes o cara perde, eu fico com o ouro, ele com a prata, mas ele é um grande vencedor, cara. Sim. É o que você está falando aqui, cara. E isso talvez também mostra pra gente que a gente tem um papel, dentro do judaísmo também, Deus no momento do judaísmo, ele fala para Moisés, fala, olha, você tem que fazer para você juízes. Tá difícil. É muita gente, é muito... Moisés, né? Acho que tem, sei lá, não. Ou não. O momento que a gente tem os juízes. Moisés estava difícil. Estava difícil para administrar. Era um monte de gente, imagina todo mundo vindo pro cara. O cara lá, ele tudo reclamando, umas filas de gente. Judeu é bom de reclamar, né, cara? Era gente que não acabava mais. Deus falou para ele, você tem que fazer juízes para você. Juízes para 10, para 100, não é isso? Estou falando besteira? Não. Juízes para 10, para 100, quer dizer isso. Juízes que vão tratar causas mais difíceis para 10, para 100, causas... É exatamente o que a gente tem hoje. Pequenas causas, STF, né, primeira instância, segunda instância, é tudo igual. A gente que inventou isso aí lá na Bíblia, lá atrás, lá na Torá, no Moisés. Mas o que eu quero falar não é isso. Quer dizer, às vezes, os juízes eles são necessários para resolver os nossos problemas internos. E às vezes os nossos problemas internos, a melhor pessoa para resolver é você mesmo. Porque você tem que ter essa humildade. É isso que você falou. A humildade de o cara ter um olhar para dentro dele para poder ser seu próprio juiz. Porque a máxima que fala que para você poder curar de uma doença, primeiro você tem que aceitar que está doente. E se você não aceitar que está doente, Verdade. você nem vai procurar a cura. Então, se você for o seu próprio juiz... Arbitragem, né? Que você falou, eu estou puxando o teu gancho da arbitragem que está ali embaixo, que vai ser quem vai falar. Não arbitragem do juiz. Em direito, tem uma área que é a arbitragem, que é como se você tivesse instituído os juízes com conhecimento específico para determinadas matérias, para que eles tenham discernimento de poder arbitrar da maneira correta. Então,
essa pulverização da arbitragem, você, na sua vida, decidir que para a saúde, meu juiz vai ser o médico, para o fisiculturismo, meu juiz vai ser o Winston. Mas Isso. é humildade, cara. Isso. Porque o ser humano tem o péssimo costume de achar que sabe tudo. Sim. Mas eu estou trazendo esse negócio, Luiz, que você trouxe pelo seguinte, porque corpo são, mente sã, e a gente vem aqui falando de um equilíbrio, vem falando que tem que ter esse equilíbrio, que um ajuda o outro, e que se não tem um, não tem o outro. Ou seja, é uma relação de mão dupla, né? É a nossa fusão lá do Shazam, na bandeira de Israel, que vem do espiritual para o material, vai do material para o espiritual, o 8 que vai trazer esse infinito todo. Então, esses juízes têm que vir primeiro, antes de qualquer um, dentro da tua humildade, do teu olhar. Assuma. Eu acho que aqui fica uma lição de você assumir para você as suas coisas e os seus lugares e buscar um equilíbrio dentro de você para você não ser vazio ao ponto de achar que o seu corpo vai ganhar e ter a soberba. E a hora que você olha um cara humilde e fala, o cara ganhou. Porque ele tem um a mais. Ele tem um ponto a mais que eu não tive hoje. Eu não tive hoje. Já não vale nada. Não, mas na hora que o cara dá um banho de humildade em você, eu ia tirar o troféu e dar para ele. Então, tirou um ponto. Aquele é um ponto. Digo, você entende o que eu quero dizer? É um ponto total. É um ponto virtual. Total, mas é a mesma leitura. Então é isso. Então eu estou trazendo esse amarração, porque a gente aqui é bom de papo e a gente vai muito rápido, passa 1 hora. A gente não mesmo passa 1 hora. E os nossos ouvintes, eles ficam esperando acabar essa 1 hora, super não ficam não, eles querem ainda mais. Vou te contar 2 histórias pequenas, você está ligado com isso que vocês falaram agora, que é realmente verdadeiro, umas coisas assim, fora do comum. Uma vez um sujeito, ele veio, estava desesperado, porque ele estava se achando que ele estava muito distante, enfim, da conexão dele espiritual, não sei o que mais. Ele foi perguntar para o mestre, perguntou para o mestre, ele falou, escuta, como é que você pode me ajudar a encontrar Deus? Onde é que eu posso encontrar Deus? Eu não teve dúvida, não, mestre, eu botou no coração, está aqui dentro, ó, olha para você mesmo. Faz uma introspecção dentro de você, você vai encontrar esse lado espiritual que você não precisa procurar fora não, está dentro, está longe. Você carrega ele, basta só pensar nesse teu lado espiritual. Sabe que basta? Basta você deitar no chão, falar, obrigado, desculpa, tá errado, repente, perdão. É isso. Essa é a busca do Deus que você achou ele. Ele veio, sabe o que aconteceu? Ele veio. Ele veio. Eu tive medo antes de contar essa história para vocês, porque se a pessoa não tem essa mesma leitura que vocês tiveram, ia me achar um cara tão materialista e tão babaca que eu estava preocupado com o meu físico. Mas a leitura é o contrário. Claro. Naquele momento, eu já falei, meu físico já está tudo cagado, hoje eu acordei, eu perdi o campeonato. Então deixa eu cuidar do meu espírito. E o que aconteceu? Quando eu levantei, equilibrou. Eu tenho um vídeo, tá levantando, depois eu vou mostrar para vocês. Equilibrou. Quando eu levantei, o meu corpo parece que tinha conversado também, cara. Ele respondeu para mim, cara. E a outra pequena história, rápido, sobre esse assunto, também uma história muito... Eu gostei do coração essa. Lá mesmo. Inclusive tem um versículo da Bíblia que fala o seguinte, ele falou, vou buscar, quando você busca Deus, o cara chegou e foi para a sinagoga e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, estou indo buscar Deus. Ele falou, buscando Deus, buscando a tua casa. Você largou ele lá, você está buscando ele aqui por quê? Aí você abandonou ele, você está vindo aqui para cá, vai buscar onde você abandonou ele. Ele está lá. Ele está com você. É a melhor leitura de Deus possível. A história que eu estou te contando é o seguinte, um cara, ele estava com uma filha extremamente mal, passando mal, estava doente. E, infelizmente, estava numa situação que os médicos vieram e falaram, não conseguíamos fazer mais nada. E o cara também começou a chorar, estava em prantos. Aí falaram para ele, vai falar com o mestre, porque eu não tinha que fazer na parte física, falou, vai falar com o mestre e tal. Eu falei, putz, até pegar uma carruagem, pegar lá na cidade do mestre, eu não sei o que aconteceu com a minha filha. Então ele foi, mas falaram, insistiram para ele, vai lá. Ele foi, e chegou lá, encontrou o mestre, ele estava chorando, ele falou, o que você está chorando? Ele falou, não, minha filha, eu não sei se ela está viva, não sei o que mais. O mestre falou o seguinte, é uma coisa muito forte para ele. Falou o seguinte, para. Se você pensar positivo, vai ser positivo. Se você pensar positivo, vai ser positivo. Ele falou, mas minha filha, você não está entendendo. Você quer mudar a situação? A partir de agora, pensa positivo, volta para casa. Pensa positivo, vai ser positivo. O cara voltou, calculou as horas. Quando ele chegou lá, falou, e aí ele encontrou a filha dele já recuperando. Ele falou, quando ela começou a se recuperar, naquele momento a filha começou a pensar. Quer dizer, a gente vê... Mas isso é vibração quântica também. Que o espírito... Isso aí
Quer dizer, em outras É palavras, real. olha como existe É real. existe uma conexão entre, sem dúvida alguma, entre o espírito e a matéria, apesar que são de diferentes propósitos e buscas Sim. na vida, mas só que um precisa do outro, porque o espírito sem a matéria não faz nada, porque o mundo físico precisa do corpo. O corpo é o corpo que Sim. faz, o espírito não faz nada. Certo? Então, quer dizer, o espírito sem a matéria não faz nada, e a matéria sem espírito não vive. Então precisa da fusão dos dois. Os dois têm interesse, ótimo, então eu vou utilizar a tua força, você tem que É. para fazer a coisa boa para o outro. E outra, tem um ralo ali, né? Se o seu pai tá achando que você tá morrendo, tá vazando por ali, cara. Na hora que o seu pai se fortalece, ele se fecha, ele se blinda, ele fala, vou voltar para casa que meu filho tá bom. Você concorda que a potência é outra? Claro. Na hora que esse cara voltou para casa para ver a filha dele, É. ele criou um ambiente de potência, cara. Sim. Porque ele falou, tô voltando para casa para ver minha filha curada. Então, nós estamos de parabéns, porque foi 1 hora já passadas e a gente parece que está aqui há 10 minutos. Eu tenho certeza que quem está assistindo em casa também vai achar que passou 10 minutos, mas em respeito aos nossos ouvintes e nossos colaboradores e os nossos instrutores, os nossos BCR Coworking, a gente vai ter que ir encerrando, a gente vai parar por aqui. Deco, lindo. Poxa, cara. Puta, foi fantástico. Eu meu. queria agradecer a aula. Fantástico. Agradecer a aula, cara. Eu tô Orgulhoso de convidar você para nosso primeiro convidado. Que foi 10. Incrível, não foi incrível? E a gente, mais para frente, chama você de novo, hein? 1 hora dessas aí, você vai ver. Gente, muito obrado pela aula de hoje. Uma delícia, uma delícia. Você também falou para mim que você quer agradecer algumas pessoas que te ajudam na sua jornada de treino, na sua vida de atleta, e eu quero então que você dê esse crédito para essas pessoas também, para essas empresas. Por favor, Deco com a palavra. Então, pessoal, obrigado, pessoal. Então, primeiramente, o que me alimenta, assim, o que me fortalece emocionalmente, espiritualmente, é minha família, que está comigo nessa, cara, que não é fácil você ter um atleta de competição em casa, em alguns momentos, e a gente não consegue também se blindar de ansiedades e essas coisas. Então, a minha mulher, a Dani, meu filho, o meu irmão e toda a minha família que me apoia, eu agradeço muito. Do lado do esporte, eu tenho a Evolution Nutrition, que é uma empresa que me dá todo o suporte de suplementação. Tem o meu médico, o Dr. Vicente, que cuida de mim há 15 anos, nunca me deixou na mão, nessa hora que você percebe quem está junto. A First Academia, onde eu treino, né? É muito fácil você caminhar com uma pessoa, mas na hora que você tá precisando, quando as pessoas elas se prontificam a te ajudar sem você pedir, você vê quem tá junto, cara. E um monte de gente, a Bulldozer do Brasília, que é um grande amigo também. Não quero esquecer de ninguém, mas eu não tenho patrocinador, né? Eu tenho parceiros. Mas é isso, gente. Obrigado por tudo aí. Muito obrigado pelo acolhimento aqui, vocês. Como eu disse, eu sou fã do trabalho de vocês. Virei aqui quantas vezes vocês me convidarem. Maravilhoso. Porque isso aqui para mim é uma aula muito grande. Obrigado a você, Deco, e de verdade aí mais para frente, quem sabe mais uma vez com a gente. Vamos ver. Temos muitas coisas para acontecer no nosso Papo Caché. Quem sabe para comemorar o Mr. Olímpia de 2020. Aí sim. E agradecimentos à BSR Coworking, que a gente nunca pode esquecer deles, a Avenida Angélica 321, que nos cede os estúdios para que a gente faça os nossos programas. Não esqueçam, todas as terças-feiras, às 8h30, Spotify, YouTube, Legal. Instagram. Estamos lá com os nossos conteúdos novos e antigos, para que vocês possam assistir e aproveitar. Nesse momento, nós vamos encerrando aqui mais um Papo Caché. Hoje o L'Chaim vai ser aqui com as nossas canecas personalizadas, oferecidas pela nossa produtora, Carol. Aqui todos com as nossas canecas. L'Chaim, e até a próxima semana. Obrigado, Deco.